Está conosco o Thiago Fidalgo, professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Professor, obrigado pela participação na Band News. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Que droga é essa? De onde ela vem? Quais os efeitos que ela produz? Qual o tamanho do problema que está diante de nós? Olha, essa é uma excelente pergunta. A gente ainda não tem grandes informações sobre o que é o K9, tem o K2, tem K4, tem muitas substâncias que são vendidas dentro desse guarda-chuva e que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre o que elas fazem, qual é o impacto delas no cérebro. Então, é uma dúvida também para nós da área médica, acho que para todo mundo que trabalha de alguma forma com dependência química. Gostei da sua lembrança, não tinha nenhuma hipótese para o nome K9. O K2, que é um outro que é bem famoso dessa família, ele tem ligação com a montanha K2, né? A segunda montanha mais alta do mundo, mais perigosa até que o Everest. Então, acho que isso já vai sinalizando aí os riscos que estão envolvidos com essas drogas. Elas são vendidas de forma geral como se fosse uma maconha sintética, né? E de fato tem um mecanismo de ação que é semelhante ao da maconha, age em alguns lugares do cérebro que são os mesmos da maconha, mas de forma diferente. Então é semelhante, mas não é a mesma coisa. E aí que acho que mora o problema, porque ela tem um potencial de ação no corpo que é muito mais forte, que vai trazer muito mais problemas e complicações. Ela se fuma, então? Ela visualmente se assemelha à maconha? Ela pode ser fumada, ela pode ser vaporizada, ela pode ser ingerida. Existem várias formas das pessoas consumirem. A mais usada acaba sendo a forma fumada, mas essas outras também estão disponíveis. Ela existe na forma líquida, e aí ela pode ser borrifada no papel, e aí esse papel ser usado para fazer o cigarro baseado. Ela pode ser em pó, como se parecesse uma planta, um chá ali que você vai usar para fazer o seu baseado, mas ela tá disponível de muitas formas. Sim. Tem até uma mensagem de uma ouvinte. Escreveu para cá falando que trabalha numa escola em Guarulhos, perto de algumas regiões da cidade de São Paulo, e tem presenciado muitos jovens se acabando com essa droga, K9, dizendo que os jovens se tornam verdadeiros zumbis. Quais são os efeitos que vocês têm acompanhado até agora dessa droga, doutor? É uma droga muito nova, então a literatura científica sobre ela ainda é muito escassa. A gente tem muito mais relato das pessoas, relatos dos usuários, do que propriamente estudos, pesquisas consistentes feitas demonstrando quais são esses efeitos, que a gente tem uma confiança para falar. Mas até o momento, do pouco que a gente sabe, são efeitos que o efeito buscado, o efeito desejado, é um efeito semelhante ao da maconha. Então, ela vai dar uma sensação de relaxamento, de bem-estar e uma alteração na percepção do mundo ao meu redor. Então, algum grau de alucinação, de você perceber as cores mais vivas, de você perceber as texturas de uma forma mais intensa. Esses são os efeitos esperados. A gente tem o risco, por ser mais potente que a maconha, por se buscar uma potencialização dos efeitos, a gente tem um risco de desenvolvimento de quadros psicóticos, que são aqueles quadros em que a pessoa sai da realidade, mas sai da realidade de um jeito muito intenso e traumático. Então é a pessoa que se sente perseguida na rua, acha que está todo mundo olhando para ela, falando dela, pode ouvir vozes, ver coisas que não existem, de um jeito muito intenso, como uma ruptura com a realidade mesmo.
A, ela pode trazer. a própria maconha pode servir como gatilho, né? Pra esse tipo de. Enfim, esse negócio de a droga natural que não pode te prejudicar é lorota. Pode sim, de várias maneiras. Mas essa é bem mais perigosa, pelo que eu tô entendendo, né, professor? Isso, toda droga que tem um potencial, toda droga que está na família aí da maconha, ela poderia ter esse potencial de levar ao início de um quadro psicótico em pessoas que têm uma vulnerabilidade. Então, se você usa muito cedo e você tem uma vulnerabilidade genética que te predispõe ao desenvolvimento do quadro de psicose, esse pode ser o gatilho. O grande diferencial, quando a gente fala do K2, do K9, é que esse efeito, por ser sintético, né, por não vir da planta, a molécula vai sendo manipulada para que ela tenha uma ação mais e mais intensa. Então, o potencial de causar as alucinações, essa mudança na percepção do mundo, ele é muito maior. E aí você tem o risco de desenvolver um quadro psicótico também muito maior. Doutor, quem que está usando essa droga e vocês têm informação se ela é mais cara? As informações sobre o custo, elas não vêm sendo muito divulgadas, até como forma de não estimular as pessoas ou não servirmos para fazer pesquisa de mercado para quem vai vender, mas não está ali entre as drogas mais caras que existem, de forma que acaba ficando acessível para uma grande parte da população. E a gente tem visto esse uso principalmente entre os jovens e os jovens da periferia, isso pensando na cidade de São Paulo. A gente, como eu disse, não temos estudos ainda por se tratar de uma substância nova, então a gente não tem um perfil do usuário, né? Mas o que a gente percebe a partir da atuação clínica é que principalmente os jovens de regiões periféricas da cidade. Essa descrição do zumbi é meio vaga, né? Porque às vezes um adolescente parece um zumbi sem usar nada, né? Então, para os pais que estão nos ouvindo, professor, algum sinal específico de que, enfim, uma bandeirinha amarela deva ser levantada ali, que ele tenha que ficar mais atento? Olha, infelizmente não. A gente não tem nenhum sinal específico para nenhuma substância. Então, não vai ter um elemento específico que o pai possa prestar atenção. Olha, se o seu filho, se o seu sobrinho, se o seu neto está fazendo isso, fique atento, isso pode significar que ele está usando o K2 ou o K9. Isso a gente não tem. O principal é você perceber mudanças de comportamento muito intensas e motivadas, e mais importante ainda é você ter um canal de diálogo com esse jovem para poder perguntar abertamente para ele: olha, eu percebi que você ia super bem na escola e agora você está indo mal, não está conseguindo mais estudar, suas notas pioraram. Está acontecendo alguma coisa? Olha, você era uma pessoa super sociável, você gostava de sair com os seus primos, com os seus amigos, e agora eu vejo que você fica mais tempo em casa, você não sai desse quarto. Essas alterações de comportamento, elas são próprias da adolescência, mas ficar atento se isso não está muito intenso, ter esse canal de diálogo para poder conversar com o jovem, falar com ele, expor as preocupações para ele, é o mais importante, para poder tentar fazer essa diferenciação. Se é uma fase da adolescência, ele está mais quieto, ele está mais chato, está querendo menos papo, ou se é algo mais intenso e que talvez valha a pena procurar ajuda especializada. Eu sempre digo que o mais importante de tudo no campo da dependência química, quando a gente vai falar de cuidado com o adolescente dependente, é você ter o diálogo e você, na dúvida, procurar ajuda profissional. Porque se existe essa dúvida, muitas vezes é melhor para todo mundo que um profissional seja consultado,
seja para identificar precocemente o problema e começar um tratamento, seja para tranquilizar a família de que, olha, isso é uma fase da adolescência, é normal, vai passar. E doutor, essa nova droga, ela tem risco de matar o usuário? Vocês já sabem, pelas pesquisas, que ainda, né, em A fase gente inicial? a gente ainda não sabe, porque justamente as pesquisas são muito novas, a gente tem muito poucos artigos científicos nesse sentido. Os relatos são de que sim, ela teria o potencial de matar. A gente tem visto, chegando em alguns serviços de saúde, jovens com relato de uma overdose, uma intoxicação com uma série de sintomas de risco que são atribuídos ao uso do K2, do K9, mas a gente tem um problema nesse caso que é inerente às drogas sintéticas. A gente não sabe exatamente o que está sendo consumido. Então, quando alguém fala que usou K2 ou usou K9, a gente nunca tem certeza se foi isso mesmo que a pessoa consumiu. O que foi misturado ali naquela substância que ela ingeriu, que ela fumou, que ela inalou? Será que esse efeito agudo que a gente está vendo, será que esse risco de morte que aqui a pessoa chegou é devido ao K2, ao K9, ou é devido a tudo que foi misturado ali e que a gente não faz ideia do que seja? Então, por isso que é muito difícil dar uma resposta certeira para essa pergunta, porque habitualmente muitas coisas muito tóxicas para o corpo são misturadas. E a gente nunca vai ter certeza do que a pessoa está consumindo. Ok. Bom, a gente certamente vai voltar ao assunto. Agradeço demais ao professor Tiago Fidalgo, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, pela entrevista a respeito dessa nova droga, K9, que está circulando pelo centro de São Paulo, mas não só pelo centro, né? Eis aí a nossa professora de Guarulhos, que descreve. Aliás, ela mandou mais mensagens, viu? Diz que os alunos passam por um período de sonolência, acordam agitados, andar desorientado, né, como quem não consegue andar em linha reta, e muitas vezes falam coisas desconexas. Tirando Que isso tem a ver com... é muito semelhante ao efeito da maconha. A sonolência, falar coisas desconexas, acordar agitado talvez seja o mais diferente. Dependendo da maconha que se usa, até isso pode acontecer. Mas isso de estar sonolento, de estar lá mais desanimado, mais lentificado, isso é muito parecido com o efeito da maconha, né? Então acho que tem a ver com essa ação que seria a ação desejada quando a droga foi sintetizada, quando a droga foi criada, mas que à medida que você vai trabalhando a molécula para ela ficar mais potente, você também vai deixando os efeitos colaterais, os riscos mais potentes, e o grande problema que é isso da gente não saber o que está misturado. Então, o que as pessoas estão usando ali para diluir a droga, para misturar e fazer mais volume, para poder deixar ela mais barata. E é aí que mora talvez o principal perigo, que são nessas misturas que são colocadas, que envolvem querosene, gasolina, pó de mármore, substâncias que podem ser muito tóxicas para o nosso corpo. Hein? Professor, obrigado mais uma vez, bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Valeu, doutor. Obrigada. Até mais.